Olá, eu sou Adriana Forquim, vou estar com vocês agora nos próximos minutinhos para a gente falar um pouco sobre gestão por resultados, né? Como que a gente conquista aí a nossa lucratividade, né? Os nossos melhores resultados. Bom, antes de mais nada, né, eu queria agradecer de poder estar aqui com vocês nesse momento. É um momento de muitas transformações, um momento que o mercado está trabalhando, né, fortemente aí para se recuperar, para retomar as suas atividades plenamente. E a gente está aqui para falar um pouco sobre como fazer isso de uma forma mais simples. Eu sou consultora na área de food service há cerca de 15 anos, tenho um pouquinho mais do que isso de experiência, né, quase 30 aí na prática, e venho atuando sempre na implantação e gestão de micro e pequenas empresas na área de alimentação, desde novas indústrias, pequenas indústrias, restaurantes, bares, e o que a gente percebe é um cenário que está inseguro, né? Que os empresários estão inseguros, estão com uma incerteza à flor da pele aí, sem entender exatamente o que é preciso ser feito para a gente conseguir fazer a retomada, para a gente conseguir recuperar aí os nossos resultados. E eu trago uma discussão para vocês aqui do quão importante são as etapas básicas do processo de gestão. Né? Então, toda a parte de planejamento, como que vai ser a minha semana, como que vai ser o meu dia, quais são os aspectos financeiros, operacionais, de pessoas, né, de equipe, para que eu tenha tudo isso muito alinhado para a gente conseguir colocar uma proposta nova de valor e ser percebido pelos nossos consumidores, pelos nossos clientes, como um empreendimento que está se reinventando, que ele está se reposicionando, né? Eu acho que a discussão sobre as práticas gerenciais, as boas práticas gerenciais, ela não é de hoje, mas ela ganhou um status diferente, porque aqueles empresários, né, e novos empreendedores que entenderam a importância de você ter um bom planejamento, a importância de você ter uma execução desse planejamento no dia a dia e ainda por cima o controle, né, efetivo daquilo que você está operando e como você está operando, vai fazer toda a diferença no seu resultado final. Eu brinco e digo sempre, né, que resultado é consequência de um trabalho bem estruturado. E é uma brincadeira séria, né, porque se a gente faz de qualquer jeito, a gente vai ter qualquer resultado. Quando a gente estabelece aí uma metodologia, né, como eu coloquei, uma boa prática gerencial, uma metodologia de trabalho séria, organizada, né, conduzida com a participação das suas lideranças, das pessoas chaves do teu negócio, a gente vai conseguir um resultado, uma performance melhor lá na última linha. Né? Porque lucratividade, gente, não é só, né, ganhar um monte de dinheiro, é você, de repente, sair do vermelho e entrar no ponto de equilíbrio. Isso é melhorar a tua lucratividade, isso é melhorar o teu resultado. Sair do ponto de equilíbrio e ter um resultado positivo é ainda melhor, né? Mas tem muita gente que durante esse momento que a gente vem vivendo da pandemia, as formas alternativas de venda e tal, operaram e vem operando ainda no vermelho. Então a gente precisa dar um pulo, né? Um pulo primeiro para a estabilidade, para um equilíbrio e depois para o ganho efetivo e até mesmo para algumas condições de expansão, reinvestimento, né? Incremento aí do modelo de negócio. Eu queria trazer uma discussão para vocês da diferença entre nós gerenciarmos os resultados passados e nós planejarmos os resultados futuros, né? A gente usa uma terminologia no mundo acadêmico e teórico, né, que ele vem muito de encontro a isso, que é a definição das nossas metas.
Quando eu estabeleço uma forma de gerenciar movido por metas realizáveis, temporais, né, mensuráveis, que eu consigo medir aquele número, aquele resultado, eu tenho uma gestão que a gente chama de gestão por resultados. Eu estou estabelecendo uma meta, eu vou trabalhar para atingir essas metas. Existe uma outra vertente tão importante quanto, mas com uma metodologia efetiva e diferente, que é você gerenciar a apuração dos teus resultados ao final de um determinado período. Então, eu rodei o mês, né, rodei aquela quinzena, rodei aquele trimestre, e aí eu venho e apuro os meus resultados. E descubro na apuração desses resultados que o meu custo de mercadoria foi elevado, descubro nesses resultados que o meu custo operacional, as minhas despesas operacionais também foram descabidas ali para aquele número, e que a última linha ela não apareceu, ela veio no vermelho, ela veio nesse equilíbrio, que ainda, para todo o esforço que a gente tem no dia a dia de um negócio, parece não ser suficiente. Qual é a diferença básica? É exatamente a gente se antecipar e estabelecer metas, né, que a gente consiga medir, que a gente consiga acompanhar e que sejam factíveis, que sejam realizáveis dentro do teu modelo de negócio. Não adianta eu estabelecer que eu quero vender 100 mil reais se a minha capacidade instalada ou se o mercado à minha volta ainda não se recuperou plenamente. Eu estou vendendo 20. Dá para, de uma hora para outra, eu estabelecer que eu quero vender 100? Não, isso vai ser um trabalho progressivo, né? Vai ser um ganho progressivo, uma evolução. E aí eu vou estabelecendo metas progressivas. Hoje eu vendi 10, amanhã eu vendo 15, depois de amanhã eu vendo 20, e aí eu vou chegar ao longo dos próximos 2 ou 3 meses na minha meta maior, que é vender aqueles 100 mil reais. Tanto faz se eu tenho uma cafeteria, um restaurante por quilo, uma casa de doces, ou até mesmo uma indústria de pães artesanais e de confeitaria para restaurantes. É muito importante que nós tenhamos pleno conhecimento dos números, né, da sua capacidade instalada, da sua condição operacional. Se você tem uma equipe que é compatível com aquele volume de vendas, se você tem um mix de cardápio que está bem precificado, que está bem alinhado ao mercado, né, aos teus concorrentes, e em cima disso, você define, então, as metas que a gente tem para conseguir ter o melhor resultado desejado, né? Eu brinco ainda, né, falando sério, que os resultados, eles também, né, mudam de acordo com o meu olhar. Por que eu digo isso, né? Porque muitas vezes a gente fica tão centrado, né, em reduzir um custo de mercadoria, tão centrado em reduzir um custo de mão de obra, que a gente não olha para o todo, para a engrenagem como um todo. E a gestão por resultados, ela resume todas essas práticas, né? Ela estabelece que eu vou ter um ciclo de planejamento, execução, controle e correção das minhas atitudes, das minhas rotinas, para que eu realmente reveja, né, aqueles números. A lucratividade, ela nada mais é do que um reflexo, né, de bom planejamento, uma boa execução e um controle se aquilo que eu estou executando, né, está alinhado com a minha proposta de valor. Vou dar um exemplo super simples e que acontece o tempo todo. Nós desenvolvemos, né, todas as fichas técnicas de custos e de produção. Qual é a medida que você tem
no dia a dia para verificar se aquela ficha técnica vem sendo executada da mesma forma que ela foi escrita. Essa é uma questão que gera desvios enormes. Se eu tenho 120 gramas de um filé num lanche e começo a colocar 130, 140, eu vou estar tirando isso da minha última linha. É o meu custo de mercadoria se desviando. Se eu tenho uma produtividade homem-hora, que eu quero que a minha equipe seja responsável por 30 ou 40 refeições hora, seja ela qual modelo que for, e eu estou vendendo apenas 20, será que eu preciso dessa equipe toda? Ou será que eu posso otimizar essa mão de obra com um novo produto, uma nova tarefa, um novo olhar sobre isso? Percebam que não existe milagre, né, na nossa área. Existe muito suor, muitas lágrimas, né? Muito trabalho, e esse trabalho ele tem que ser organizado, ele tem que ser desenvolvido de uma forma muito coerente. Eu, ainda na minha vivência, na minha experiência, até como consultora, depois de muitos anos gerenciando, né, e conduzindo vários modelos de negócios diferentes, eu vejo gente que começa o dia sem nenhum planejamento, sem dizer, deixa vir, o que vier, eu vou resolvendo. Quais são suas prioridades? Como é que eu atinjo o resultado se eu não sei quais eles são? Eu preciso definir prioridades, eu preciso definir com clareza qual vai ser a minha rotina de curto, de médio e de longo prazo, né? O planejamento, ele vem junto com a metodologia da gestão, ele é essencial. Se eu não sei quando que eu vou fazer manutenção nos meus equipamentos, eu não sei quando que eu vou ter que comprar um novo lote de embalagens, e essas embalagens, né, hoje elas vêm sendo o nosso calcanhar do Aquiles, uma das nossas dores, pelo custo, pelo impacto que isso tem no nosso delivery, por exemplo, para aqueles que estão trabalhando, né, com esse sistema. Então, olhem como é representativa, né, a necessidade de nós organizarmos e colocarmos isso numa linha de raciocínio lógica, numa linha temporal, né, executável, realizável, e que permita que o teu estabelecimento seja competitivo, seja produtivo, seja mais rentável. A ideia da gestão é justamente trazer um olhar de domínio sobre o negócio. Se a gente não entender aquilo que a gente está fazendo, qualquer lugar e qualquer resultado, né, vão acontecer, os resultados vão acontecer sem que a gente tenha necessariamente aquilo que a gente desejaria, gostaria aí como método, né, de expansão e de sucesso aí nas nossas carreiras, tá bom? Então, eu queria deixar esse recado, eu tenho muito material aí para a gente trabalhar, fico muito à disposição, quem quiser, entre em contato conosco, a gente tem inúmeras ferramentas aí que podemos ajudar, né, sem qualquer tipo de compromisso, não estou aqui, né, para isso, estou aqui para ajudar o mercado, sim, a retomar e a alcançar novamente os números merecidos, né, de resultados positivos. E aí eu queria que vocês realmente olhassem para o negócio de vocês e se perguntassem, né, eu estou fazendo o que é possível, estou fazendo o meu planejamento da forma correta, eu estou olhando para os meus números com os parâmetros devidos, porque só olhar para fora não vai trazer resultado, tá bom? Então, era esse o recado, contem comigo, contem com a No Ponto, o que vocês precisarem, estamos aí à disposição.